e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero cumprimentá-los com a doce e gloriosa paz de nosso amado e bendito Salvador Jesus Cristo. Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nos congregarmos mais uma vez para aqui adorar, louvar e bendizer o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Antes de ler a palavra, para trazer uma rápida reflexão esta noite, eu quero continuar pedindo a oração da igreja, em favor da minha família, em favor da Lídia, e informar para a igreja e pedir a oração da igreja que na sexta-feira pela manhã está agendado o parto da minha caçula e a Sofia vai estar chegando aí nesta semana, em nome de Jesus. E nos traz apreensão, nos traz uma grande alegria, uma grande satisfação. E essa geração de hoje, ela parece que é assim mais ansiosa, né? A geração dos anos 60, parece que era mais forjada assim nas lutas e parece que tinha uma estrutura emocional mais forte, né? E a Lídia fica ansiosa, fica apreensiva, e eu peço que a igreja ore para que, em nome de Jesus, quando for no final de semana, a Sofia esteja chegando com muita saúde para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero ler a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tiago, ou na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 em diante. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Essa noite, irmãos, eu quero trazer uma palavra de reflexão bem rápida. Eu quero falar desta fé que produz a perseverança, essa firmeza e convicção em aguardar, em esperar as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vivemos em um mundo onde há uma quantidade de pessoas que se intitulam cristãos, que professam uma fé em Cristo Jesus, mas a gente observa que muitos desses que professam a fé em Cristo Jesus é uma fé, me parece que é apenas natural, é uma fé que parece que só está em vigor, só funciona, só opera quando as coisas andam bem. Mas a prova da nossa fé, ela está exatamente nos momentos de dificuldade e adversidades. Por isso o apóstolo Tiago, ele diz aqui, que devemos ter por motivo de toda alegria, ou de muita alegria, o passardes por várias provações. Irmão, desconfie de um crente que não passa por provação. Todo crente, ele passa por provação, porque é na provação, são nas tribulações, nas aflições da vida, nas intempéries da vida, que a nossa fé, ela é fortalecida, que a nossa fé, ela produz a paciência e a perseverança necessária para continuarmos caminhando esta caminhada que nos foi proposta. É andando para o alvo, olhando para Jesus, para o alvo, que nós vamos estar tendo a nossa fé, ou teremos a nossa fé fortalecida. No momento em que vem as dificuldades, aqueles que têm uma fé apenas natural, ele tem a tendência de ter uma aflição exacerbada, de murmurar, de se queixar, de voltar atrás, de retroceder. Mas aqueles que colocaram no Senhor a sua confiança, aqueles que estão esperando no Senhor o cumprimento das promessas que Ele nos fez,
Porque nós precisamos crer e confiar não apenas nas promessas de Deus, mas no Deus que fez as promessas. Porque não é promessa feita por qualquer um, são promessas feitas por um Deus que é zeloso das suas promessas, da sua palavra, para fazer cumprir em nossas vidas. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. Agora, é necessário, como diz o apóstolo João, que o cristão permaneça em Cristo, como Cristo ensinou, e o apóstolo João escreve, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai que está nos céus, em que vá e deis muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Então, uma marca da fé cristã é a produção de frutos. Todo cristão precisa produzir frutos para o reino de Deus. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Então tenha por certo, quando vierem as provações, as tribulações, saiba que Deus está fortalecendo a sua fé. Deus está forjando o seu caráter cristão no fogo, para que, assim como o ouro é refinado no fogo, para se tornar um metal perfeito, retirado as impurezas, assim a nossa fé também é provada, para que, após ser provada a nossa fé e sermos aprovados por Deus, possamos então estar aptos a suportar as provações, sabendo o que nos aguarda, sabendo o que nos espera no pós-tribulação, depois da tribulação, da aflição. Bendito seja o nome maravilhoso de Jesus. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança, essa paciência, essa perseverança cristã, todo servo de Deus, toda serva de Deus precisa exercitar. Porque se não fosse assim, irmãos, nas primeiras dificuldades, se Deus não trabalhasse, se não houvesse um trabalhar de Deus na nossa fé, para fortalecer a nossa fé, nós não suportaríamos as provações, não suportaríamos os embates da vida. Então aprenda que quando vier as dificuldades, ore a Deus, clame ao Senhor, tenha por certo que Deus está guiando os seus passos, que Deus está acompanhando a sua trajetória, que há um projeto de Deus quando você passa por aquela dificuldade, por aquela prova, porque você vai atravessar do outro lado mais forte, mais experiente, apto para ajudar pessoas que também estão enfrentando dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos de Jesus, eles acompanharam o Senhor, foram ensinados por Ele, os apóstolos do Senhor. Eles viram, presenciaram o Senhor operar milagres, fazer muitas maravilhas. E uma determinada vez eles entram num barco com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor desce para ali o porão do barco e vai dormir tranquilamente. De repente a Bíblia diz que sobreveio um grande temporal, que o barco estava a ponto de naufragar. E eles se desesperaram, eles como hábeis pescadores, acostumados ao mar, acostumados com as embarcações, fizeram de tudo, mas perceberam que poderia a qualquer momento aquele barco naufragar, o barco ia a pique. E quando um deles lembra que Jesus está no barco, ele chega lá e acorda o Senhor Jesus e diz: Senhor, não se te dá que morramos, que pereçamos. E o Senhor levanta tranquilamente, repreende o vento e as ondas, e o mar se acalma, a tempestade, o vento passa, e ali eles ficam admirados com aquela situação, e Jesus os repreende dizendo: homens de pequena fé, por que vocês não confiam? Pessoas que tinham sido instruídos por Cristo Jesus. Então isso tudo nos serve de lição, para que aprendamos que é nas dificuldades que precisamos exercitar esta fé que nós professamos em Cristo. Não pode ser apenas uma fé nominal, não podemos apenas verbalizar esta fé. Precisamos colocar em prática, e o momento oportuno de colocarmos a nossa fé em prática é no momento da adversidade. As lutas vêm, irmãos. Todo cristão enfrenta lutas.
uns com maior intensidade, outros com intensidade menor, mas todos nós passamos por dificuldades, por lutas, e tenha sempre na sua mente: Deus está trabalhando em minha vida, Deus está trabalhando na minha fé, Deus está fortalecendo a minha confiança nele. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. O problema, irmãos, é que a gente lê, a gente ouve a palavra, ouve os ensinos, ouve a doutrina, ouve o que está sendo ensinado, mas na hora da dificuldade parece que a gente esquece, parece que o pânico naquele momento da aflição, da dificuldade, parece que termina congelando alguém que não consegue lembrar das promessas de Deus, não consegue entender que há um trabalhar de Deus naquela situação que ele está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo de número 91, o Senhor nos repassa aqui, por meio do salmista, importantes lições de vida, de fé, de confiança, de perseverança, de sabermos que há um projeto de Deus ao trabalhar em nossas vidas por meio das aflições, por meio das tribulações que sobrevêm sobre nós. No Salmo 91, versículo 9, diz assim: pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua habitação, por isso mal nenhum te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Se ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Irmãos, aqui são promessas que a gente precisa assimilar. O que é que a gente precisa fazer? No momento de dificuldade, ao invés de murmurar, de se queixar, de reclamar, de achar que é o mais indigno dos homens, que foi esquecido por Deus, o melhor é se apegar a essas promessas do Senhor, é relembrar o que Deus promete. E por que Deus faz? Irmãos, é tão interessante que ele diz assim: porque a mim se apegou com amor. É por isso que Deus nos ama, por isso que Deus nos dá a proteção, por isso que Deus está a cuidar de nós, porque nós nos apegamos ao Senhor. No meio de tantas pessoas neste planeta, mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, nos salvou, e agora o Senhor sabe que nós o amamos, sabe que nós nos apegamos a Ele, mesmo com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, mas Deus sabe que nós não nos prostramos diante dos ídolos para beijar os seus pés e para fazer qualquer petição a qualquer outro tipo de deuses que o mundo tem por aí. Mesmo o mais frágil dos cristãos sabem que no momento de dificuldade é no pé da cruz de Cristo, são aos pés de Jesus Cristo que devemos cair, clamando por misericórdia e pedindo a graça de Deus para que a nossa fé seja fortalecida. Porque nós fizemos do Senhor o nosso refúgio, o Altíssimo a nossa morada, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará na nossa casa. Não adianta, irmãos, porque encantamentos, feitiçarias não pega contra o cristão que tem a convicção da sua fé firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Tem crente, irmãos, que é supersticioso, tem medo de tanta coisa. Um dia desse eu ouvi o relato de um irmão, parece até assim uma coisa engraçada, assim, parece se não fosse assim trágico. O irmão dizendo que a irmã estava dizendo, falando de uma receita, viu uma criança doente. Não, a pessoa me ensinou que botando a criança no chão e dando 7 pulos por cima da criança, a criança fica boa. É quebrante. Um cristão, irmão, uma pessoa crente, já pensou? O cristão, ou pelo menos que se denomina, que se intitula cristão. Então, o que nós precisamos fazer é nos apegar ao Senhor, é demonstrar a nossa dedicação a Ele. E Deus sabe que nós somos falhos, irmãos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele se lembra de que nós somos pó.
E é nesse momento de fragilidade, é quando a Bíblia diz, né? Quando o apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, aí estou forte. Por quê? Porque é quando nós percebemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante das adversidades, diante das dificuldades, é que nós recorremos a Cristo e aí nós nos tornamos fortes. Porque aí nós entendemos que a luta não é apenas nossa, o Senhor está na frente. E nós, como bons soldados de Cristo, estamos na retaguarda, mas o nosso general está na frente. E precisamos saber que o nosso general nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Lute, irmãos. Vamos lutar, vamos continuar. Pastor Reinério, pastor Antoniel é testemunho do que eu vou falar aqui. Nós pastores, nós ouvimos muito dos irmãos, dos membros, que às vezes nos procura em uma aflição tremenda, chegando muitas vezes à margem do desespero. E quando ouvem uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra que incentiva a nossa fé, a gente fica feliz em ver que aquele irmão, aquela irmã se revigorou na sua fé, sabe que não está sozinho, que há um batalhão de pessoas que estão orando por ela, estão orando uns pelos outros. Nós temos realmente um grupo de apoio espiritual, que é exatamente a igreja orando uns pelos outros, e nós não estamos nesta caminhada sozinhos. Então a nossa fé, constantemente ela está sendo colocada à prova, para que possamos nos fortalecer na graça do Senhor e na força do seu poder. No versículo 14 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então o que é que você precisa fazer? Se apegar a Cristo. É interessante, irmãos, isso é interessante porque muitas vezes, vou dar aqui um exemplo, às vezes o irmão é um pai de família, a irmã é uma mãe de família, e perde o emprego e fica com as mãos na cabeça, desesperado, e aí coloca toda a confiança em um político. Eu lembro que eu apoiei político fulano de tal, o irmão fulano de tal era candidato, e coloca toda a sua confiança nele, e às vezes fica frustrado porque vai lá e recebe somente promessas, e promessas vazias que nunca vão ser cumpridas, e aí ele fica no desespero. Mas o que é que nós precisamos fazer? Nos apegarmos a Cristo, nos apegarmos ao Senhor, como diz o versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. É por isso que o profeta Oséias, ele nos ensina, dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não podemos parar o nosso conhecimento a respeito de Deus, a respeito das maravilhas de Deus, precisam estar constantemente sendo treinados, sendo habilitados, porque nós precisamos nos apegar ao Senhor, conhecê-lo, conhecer ao nosso Deus é o que nos dá a confiança. Quando a gente conhece o Deus a quem serve, quando a gente conhece a força que Deus tem, quando a gente conhece o amor e a dedicação e o zelo e o cuidado que Deus tem, a gente perde aquele medo de estar desesperado com os problemas, com as tribulações. E é assim que Deus quer, ou Deus requer de cada um de nós cristãos, não que apenas verbalizemos a nossa fé. Não, eu sou crente em Jesus. E outra coisa, irmãos, a fé que opera esse tipo de situação, a fé que opera o milagre, a fé salvadora, não é simplesmente essa fé de acreditar, essa fé de saber que aquilo não, é muito mais profundo. E é isso que a gente descobre quando a gente procura conhecer melhor a Deus. Quando a gente procura conhecer a Cristo, quando a gente procura tomar pé da situação, das promessas de Deus para as nossas vidas, do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus fará na vida daqueles que se apegam a Ele com amor. O segredo é esse, irmão, é nos apegarmos a Deus com amor. Se você se apega a Deus, olha, irmãos, é impressionante, o mundo, infelizmente, eles demonstram, as pessoas religiosas deste mundo, a forma de demonstrar a fé são nos ídolos, são, vamos colocar aqui uma aspa, nos santos que eles dizem. Há pessoas que fazem sacrifícios extraordinários, mas infelizmente direcionado à pessoa errada. Caminham de joelhos, sobem a escada de joelhos, caminham longas jornadas para ir cumprir promessas penosas, subindo escadas de joelhos, às vezes vão
viajam em pau de arara para lugares de romaria, e tem toda a confiança, pedem aquele ídolo, aquele santo dele, e se apega àquilo, e é um Deus que nunca vai responder a oração dele. E nós que conhecemos a um Deus que é vivo, que ouve oração, que responde oração, que cumpre as suas promessas, ele faz a promessa e ele cumpre a promessa, muitas vezes nós negligenciamos isso. A tribulação vem e a gente se desespera. A tribulação vem e o crente só sabe chorar e reclamar. Quando chora aos pés de Cristo, pedindo, suplicando e crendo no cumprimento das promessas, muito que bem. Mas muitas vezes apenas reclama, murmura, se queixa e acha que é o mais vil dos cristãos, que Deus não está olhando para ele, que Deus o abandonou. É falta de conhecimento de Deus, é falta de conhecimento das Escrituras. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. O que você precisa fazer é entender que é nessa hora que você precisa se apegar a Deus. A tribulação vai passar, irmãos. Se apegue a Deus, e não importa, porque tem gente que ele é imediatista. Ele está olhando para o momento, ele está olhando, e muitas vezes ele valoriza muito mais a provação, a tribulação, a aflição que ele está passando, do que a promessa que Deus tem quando ele atravessar aquela luta. Ele parece que fica bloqueado e não percebe que Deus, após aquela luta, tem realmente vitória para nos dar, tem bênçãos para entregar em nossas mãos, tem vitória para o cristão que crê, que confia e que deposita realmente a sua vida, a sua confiança nas mãos de um Deus que é vivo, que acompanha a nossa trajetória, que é o maior. Irmãos, entendam uma coisa: Deus é o maior interessado em nosso bem-estar. Porque se não fosse assim, Deus é onisciente, irmãos. Deus sabe das coisas. Deus não tem plano B e nem trabalha de improviso. Deus sabe que se o cristão fosse abandonado na sua tribulação, ele não conseguiria vencer. E Deus sabe que se o cristão fosse abandonado na sua tribulação e não conseguisse superar e vencer, o nome do Senhor seria blasfemado pelos não crentes. Só aí, é porque é crente. Cadê o Deus desse crente aí? Onde está o Deus? E Deus sabe disso, irmãos. O que nós precisamos fazer é entender que Deus está interessado no nosso bem-estar. É o esposo que não é crente, é um atribulado da vida, ore, confie, Deus vai quebrar o coração de pedra dele, Deus vai transformar a vida. É um filho que se rebelou, está afastado dos caminhos do Senhor, está enveredando por caminhos difíceis. Creia, confie, Deus é poderoso para trazer de volta o seu filho e colocar no trilho do desenvolvimento espiritual. Agora, nós precisamos pagar um preço. Infelizmente, irmãos, muitos pais cristãos se esqueceram de interceder pelos filhos. E o momento de apresentar os filhos é quando o filho ainda está no projeto, quando o jovem, a moça, o rapaz estão pensando em se casar, em constituir família, já é tempo de apresentar a sua futura família a Deus. Quando o filho está sendo gerado, ore por ele, está ali no ventre da mãe, ore com ele, ore com a mãe, o pai, a mãe, e o filho ainda no ventre, orando, intercedendo, apresentando aquela vida, e Deus vai fazer se cumprir as promessas que ele nos fez. Agora se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Esqueça essa coisa de você achar que os políticos, que o seu padrinho político, que alguém importante vai solucionar os seus problemas. Alguém pode até lhe dar uma ajuda uma vez, depois você vai e já lhe acha antipático. Deus, você pode voltar a quantidade de vezes que precisar, que você sentir desejo, voltar ao pé da cruz de Cristo, aos pés do Senhor Jesus, e clamar e orar, e apresentar a causa, apresentar a luta, e Deus nunca vai lhe achar um crente antipático. Deus vai se agradar da sua atitude. E aí ele vai dizer, né? Porque a mim se apegou. Porque a mim se apegou. Louvado seja o nome do Senhor. Com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você está vendo aqui, irmão, na angústia você não está só. E diga-se de passagem, irmãos, tem angústia que às vezes parece que vai
traspassar o coração da gente. Parece que a gente não vai suportar. Existem angústias que vêm de tal maneira que parece que a gente não vai conseguir superar, parece que a gente vai sucumbir diante daquela situação. Não vai não. Deus acompanha a tua trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me invocará. O que é que você precisa fazer? Invoque o nome do Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei. Na angústia Deus está ao seu lado. Talvez seja o momento em que a gente percebe, não é que Deus só vai estar naquele momento, Deus está sempre, mas parece que o momento que a gente mais percebe a proximidade de Deus são nesses momentos de angústia, são nesses momentos de adversidade, que Deus chega bem pertinho. Eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência, mas tem experiência que a gente passa, que a gente está orando sozinho no quarto, clamando a Deus, às vezes cheio de angústia, às vezes cheio de dificuldade, de interrogações na cabeça. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, me ajude. E começa a clamar a Deus, e de repente você parece que está sentindo uma presença física, parece que alguém entrou no quarto onde você está, e você sente aquela presença, e você sente que não está sozinho. É porque não parece, é porque o Senhor foi lá onde você estava, o Senhor se aproximou de você, naquele momento em que a voz não saía, a voz fica embargada, e não consegue sair a voz, e você começa a gemer, e às vezes apenas chorar, e os pensamentos, aquelas coisas que vêm na sua cabeça que você não está conseguindo falar, o Espírito Santo vai traduzindo, aleluia, e vai traduzindo, e Deus vai sabendo, e vai se aproximando, e você começa a sentir o ardor da presença, da chama do Espírito Santo na sua vida, e aí você percebe que não está só, e aí, ao invés de pedir, você começa a agradecer. Obrigado, meu Senhor, obrigado pelas respostas da minha oração. E muitas vezes, irmãos, quando a gente levanta daquela oração, a solução está nos aguardando lá fora. Louvado seja o nome do Senhor, porque você se apegou a Deus com amor, aleluia. Você invocará e o Senhor ouvirá, você invocará e o Senhor responderá, o Senhor entrará com providências naquela luta, naquela guerra que você pensa que vai sucumbir. Não vai sucumbir não, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu lhe responderei, na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui tem bênção de toda a natureza, irmão. Tudo que você precisa tem aqui nessas promessas do Senhor. A última promessa que ele faz é mostrar a nós, é nos mostrar a sua salvação. É mostrar, filho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É fazer com que a nossa esperança no porvir, a nossa esperança na cidade que Cristo foi nos preparar, seja fortalecida, exatamente naquele momento em que a nossa fé está sendo forjada no fogo, na dificuldade, na pressão. Deus está a nos ouvir e tem respostas para nós. Não se desespere, coloque a sua fé, a sua confiança em Deus, porque Ele vai agir. Ele vai agir, Ele está agindo em seu favor. Às vezes a gente conversa com a irmã Cleonice, e às vezes conta alguma dificuldade, e a irmã Cleonice diz, não, isso é bobagem, isso é besteira, isso aí para Deus é besteira. E entra na guerra com a gente, movimenta um batalhão de oração em nosso favor, e Deus vai trabalhando, vai agindo, e quando a gente menos espera, aquela angústia passou, as dificuldades passaram, os problemas foram solucionados, e Deus nos entrega a vitória em nossas mãos. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. O que é que precisamos fazer? É invocar o nome do Senhor, é nos apegarmos a Ele com amor. Ao invés de murmurar, irmãos, olha o povo de Israel, Deus fazendo milagres, mostrando coisas extraordinárias, eles murmuravam, reclamavam e lembravam das comidas, da cebola, dos pepinos lá do Egito. Ao invés de olhar para os milagres que Deus estava fazendo e olhar para a terra que estava na frente, pertinho deles, a promessa de Deus, a terra que mana leite e mel, mas só reclamavam. Os seus olhos estavam como que vendados e eles não conseguiam, estavam travados, não conseguiam visualizar as bênçãos de Deus após o Jordão, após as tribulações, após o Mar Vermelho, após as lutas. Então é isso que precisamos fazer, nos apegar ao Senhor com amor, precisamos invocar o seu nome e Ele vai nos responder em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Nós vamos ouvir